Olá, sou a doutora Isabelle, dentista do posto de saúde Milton Rodrigues, no centro de Itaboraí, e do PSE, Programa Saúde na Escola. Por conta da pandemia do novo coronavírus, nós tivemos que adquirir uma série de hábitos que a gente não tinha antes, como o uso de álcool gel, uso de máscara, isolamento social e a lavagem mais frequente das mãos. Mas nem por isso a gente pode esquecer os velhos hábitos que a gente já tinha. E hoje a gente vai falar um pouquinho do hábito de higiene bucal. Até porque nós sabemos que a nossa boca é a porta de entrada de vários micro-organismos, como vírus e bactérias, para o nosso corpo, entre eles o coronavírus. E até por isso a gente sabe que não pode colocar as mãos na boca, nos olhos e no nariz quando as mãos não estão higienizadas, porque senão a gente pode se contaminar. Com o coronavírus, que entra pela nossa boca e infecta o nosso corpo, existem alguns micro-organismos que podem infectar a nossa boca e podem causar algumas doenças. As duas doenças mais comuns da nossa boca são a cárie e as doenças das gengivas. Essas duas doenças, elas podem ser evitadas da mesma forma, com hábitos corretos de higiene bucal. E ainda em relação à cárie, a gente tem que evitar o consumo excessivo de açúcar. Então, nessa época do ano, nessa época que as crianças estão em casa e não estão indo para a escola, a gente tem que evitar oferecer para elas balas, chicletes, pirulitos, dando preferências a frutas e a sucos naturais. Como que essas doenças aparecem na nossa boca e como elas se manifestam? O que acontece? Nós temos dentro da nossa boca vários bichinhos muito pequenininhos que a gente não consegue ver com os nossos dentes. São alguns tipos de bactérias, de vírus. E se a gente comer e beber e não escovar os dentes, fica grudado aqui no nosso dente uma plaquinha de sujeira, que pode ficar em toda a superfície dos nossos dentes. Essas bactérias, que são bactérias da cárie, elas por serem até muito pequenininhas e muito levinhas, elas ficam grudadas nessa plaquinha de sujeira, formando a famosa placa bacteriana. E essa placa fica lá até que a gente remova com a escovação. E aí, se a gente não remover, as bactérias começam a fermentar essa placa, formando um ácido que vai, quando em contato com o nosso dente, começa a furar o nosso dente, formando a cárie. Aqui é um dentinho saudável, como se a gente estivesse partindo o dentinho no meio, para a gente ver como que ele é lá dentro. A cárie começa bem pequenininha, e nessa fase que ela está pequenininha, a gente não sente dor. A gente vê o buraquinho, se for entre os dentes, às vezes a gente nem vê, mas a gente nem sente dor. Conforme o tempo vai passando, se a gente não for no dentista fazer um tratamento e continuar com os hábitos errados de higiene bucal, consumindo muito açúcar, essas cavidades vão evoluindo, vão aumentando, fazendo com que a gente possa sentir dor de dente. Chegando até numa fase que a gente sente muita dor, a gente pode sentir muita dor de dente e a gente pode ter nosso rosto inchado, a gente fica sem poder comer direito, sem poder dormir, levando até mesmo à perda do nosso dente. E aí, assim como a cárie, quando essa plaquinha de sujeira fica agarradinha perto da nossa gengiva, ela faz com que nossa gengiva fique inflamada, podendo ficar vermelha, inchada, sangrando até mesmo ao simples toque. Nessa fase a gente chama de gengivite. E aí a gente consegue limpar e curar só mesmo com a escovação e com o fio dental. Mas se a gente deixa essa plaquinha de sujeira agarrada aqui no dente por mais tempo e não tem um hábito correto de higiene bucal, essa plaquinha fica dura ali, formando o chamado tártaro ou cálculo. E o que ele faz? Juntamente com as bactérias que fazem essa doença da gengiva, eles vão invadindo o osso que segura o dente, fazendo com que esse osso seja destruído aos poucos. Conforme o tempo vai passando, o dente perde o tecido de suporte, ele fica solto e a gente pode ter a perda do elemento dentário também. Agora que a gente já sabe como a cárie e as doenças das gengivas se manifestam e aparecem, nós vamos aprender como evitá-las efetivamente, que é como é correta a técnica de higiene bucal. Para nossa higienização, nós temos a escova, o creme dental e o fio dental. Para a escovação, a gente tem que lembrar que
a gente tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia. A gente não pode esquecer nunca. Essas vezes são depois do café da manhã, depois do almoço e antes de dormir. Sendo que na hora que a gente dorme, é a hora que as bactérias das cáries mais atacam os nossos dentes. Então a gente nunca pode esquecer de higienizar nossos dentes para dormir. Então a dica que eu dou para os pais é, como normalmente a gente fica fora de casa durante o dia, a gente está com as crianças à noite, que a gente possa ajudá-los a fazer essa escovação noturna, por ser a escovação mais importante. Então, para a escovação noturna, o que a gente tem que fazer? Além da escovação, a gente tem que usar o fio dental. O objetivo do fio é limpar a partezinha entre os dentes, onde a escova não alcança. Então, se a gente não usar o fio dental, pelo menos na hora de dormir, o ideal é que a gente usasse após o almoço também. Mas se a gente não usar pelo menos na hora de dormir, a gente nunca vai limpar a interface entre os dentes. Então, a gente pode ter cáries ali entre os dentes e a gengiva entre os dentes também vai estar inflamada. Como que a gente vai usar o fio dental? Nós vamos tirar um pedaço de fio, que vai mais um pouquinho do que o nosso cotovelo, sempre com a mão limpa, que a gente vai lembrar que vai colocar a mão dentro da boca. Vamos enrolar bastante do fio no dedo médio de uma mão e um pouquinho do fio no dedo médio da outra mão. Vocês já vão entender por que disso. O objetivo do fio é passar atrás do último dente e ir passando entre todos os dentes até chegar ao outro lado. Vou passar aqui na frente para ficar mais fácil de visualizar. Vamos colocar o fio dental entre os dentes, limpar para um lado, limpar para o outro até o nível da gengiva e tirar. Quando a gente tirar, o fio dental vai estar sujo. E a gente não pode tirar essa sujeira de um lugar e passar para outro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma voltinha com o fio no dedo que tem pouco fio e vamos soltar do outro dedo. E vamos passar no outro dente, da mesma forma. E aí a gente nunca vai levar sujeira de um dente para outro. Quando a gente acabar de passar em todos os dentes, a gente joga o fio fora. Para ajudar a passar o fio nos dentes de cima, a gente pega o nosso polegar, coloca o fio lá para cima. Uma mãozinha dentro da boca, uma mãozinha fora da boca, para facilitar. Quando a gente for passar no dente de baixo, a gente pega o indicador, que a gente vai colocar o fio dental lá para baixo. E a gente vai conseguir passar entre todos os dentes. Terminamos o fio, vamos jogar fora e vamos fazer a escovação. Como que a gente vai fazer essa escovação? Nós vamos pegar um pouquinho do creme dental, vamos colocar só um pouquinho na escova, lembrando que criança não pode engolir pasta de dente. A pasta de dente é muito boa quando está na cavidade bucal, quando está na boca. Quando a gente engole, já faz mal para a gente. Então, botando sempre uma quantidade pequena e incentivando sempre as crianças a cuspirem. E nós vamos lembrar que a gente tem que escovar a parte de fora, a parte de dentro e onde a gente mastiga, porque entre os dentes o fio dental já limpou. Para a gente não ter doença da gengiva também, a gente vai passar a escova da gengiva para o dente, sempre da gengiva para o dente, várias vezes no mesmo lugar. Por isso, a nossa escova de dente tem que ser uma escova macia. Não pode ser escova dura nem média, senão a gente vai machucar nossas gengivas. Sempre da gengiva para o dente, até o outro lado. Quando a gente acabar de limpar do lado de fora, vamos aonde a gente mastiga, fazer vai e vem. E depois por dentro, da mesma forma, encostando lá no céu da boca e vamos até o outro lado. Quando chegar aqui na parte da frente, eu vou abrir bastante para vocês poderem ver, a nossa boca faz uma curvinha. Então, para a gente poder higienizar bem direitinho, a gente vai botar a escova em pé e vai escovar dente por dente. E vamos até o outro lado. E vamos passar para a parte de baixo, da mesma forma. Da gengiva para o dente, todo lado de fora. Onde a gente mastiga, a gente vai fazer vai e vem. E da gengiva para o dente, na parte de dentro. Chegando na frente, a mesma coisa. Escovinha em pé, dente por dente, sentindo a escova tocar na gengiva. Vai até o outro lado. Quando a gente acabar de escovar os dentes, a gente pode cuspir, lavar a boca. E a gente já tem que escovar mais uma estrutura da nossa boca, que é a nossa língua. Porque a nossa língua, ela não é lisinha. Ela tem várias bolinhas que se chamam papilas gustativas, que fazem a gente sentir o gosto, que entre essas papilas junta sujeira.
Se a gente não escovar, a gente fica com mau hálito. E aí, o que a gente vai fazer para escovar a língua e não dar vontade de vomitar? A gente vai botar a língua para fora, vai parar a escova na língua e vai puxar para fora. Para a escova na língua e puxa para fora. Se a gente fizer para dentro e para fora, a gente tem vontade de vomitar. Outra coisa que a gente não pode esquecer é, se a gente estiver em casa e puder escovar o dente depois do lanche da tarde ou depois da janta, para quem janta cedo, também vai ser excelente, porque da hora do almoço até a hora de dormir, tem muito tempo. E aí já pode ser suficiente para começar um processo carioso. Então, esse era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês aproveitem a dica e fiquem bem.